Certo, gente? Vamos lá, então, voltando aí. Compartilhar a tela aqui de novo. Só tem que calcular o determinante daquela matriz, né? Calcular o determinante daquela matriz, eu vou desenvolver aí, vou espelhar a matriz e vou fazer o produto aí na diagonal principal e na diagonal secundária. Muito tranquilo. Isso aí é tranquilo para vocês. Aí fica 3 vezes 3 vezes 1, 9. 7 vezes 1 vezes x, 7x. 1 vezes 6 vezes y, 6y. X vezes 3 vezes 1, menos 3x. Y vezes 1 vezes 3, menos 3y. E 1 vezes 6 vezes 7, menos 42 igual a zero. Alguma dúvida sobre essa resolução dessa matriz aí? Não, tá tranquilo. Isso aí é realmente continha que vocês já estão acostumados a fazer, já fizeram muito, né? Mais 6 vezes y, menos 3x, menos 3y, menos 42, tudo isso igual a zero. Quando eu organizo essas informações, fica ali o 4x mais o 3y menos o 33 igual a zero. O que acompanha o x é a letra A, o que acompanha o y é a letra B, e o número que aparece sozinho é a letra C. Então, A é igual a 4, B é igual a 3 e C é igual a menos 33. Beleza. Encontrei as informações que eu precisava para a reta, para jogar na equação da distância entre o ponto e a reta. Então, eu preciso do x0 e do y0 da reta, do ponto, que é o ponto A, 1 e 2, e essa reta é essa outra parte, que é o ABC, que eu também acabei de descobrir. E aí eu venho e trago, então, e resgato, vou para o meu quarto passo. Quarto passo é a fórmula da distância entre as duas em si. Então, o meu quarto passo é a fórmula, que seria, né? D, que é a distância, D significa distância, A é o ponto A e S, que é a reta S. Então, meu DAS é igual ao módulo de AX0 mais DY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem está junto comigo na equação aí, fazendo um caderno, fala para mim, por favor. Deixa eu entender como é que está aí a situação. Vocês estão fazendo um caderno junto comigo, gente? Eu tô só acompanhando, fazendo as anotações no espaço. Eu tô acompanhando, mas agora eu perdi. Eu parei naquele bagulho do A igual a 4, B igual a 3 e C igual a menos 3. Ah, beleza. Tem erro não. Eu só falei o seguinte, Pedro, ó, só para te resgatar aí, ó. As informações do ponto A a gente já tinha, né? Então não é novidade. Tem o ponto 1 e o ponto X1 e o Y2. Então o ponto A, as informações dele a gente já tinha. Só colocou aí, ó. X0 igual a 1, Y0 igual a 2. Beleza. A gente não teve que fazer cálculo para chegar nessa informação. Ele já deu essa informação para a gente. E aí agora, o quarto passo, porque o terceiro passo era encontrar essas informações aqui, ó. ABC. Eu preciso de encontrar as informações do ponto e da reta, mas do ponto ele já me deu. Então, o passo ficou exclusivamente para encontrar as informações da reta. Quarto passo, jogar a equação em si. Né? Substituir os valores que eu encontrei na equação. Os valores que eu encontrei na equação são 4, 3 e menos 33 e o número 1 e o número 2. A fórmula geral é essa aí. Então, o quarto passo é a fórmula. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém mandou alguma mensagem aqui no chat. Entendi, Luan. Tranquilo. Qualquer coisa me avisa, tá? Mais alguém, gente? Andressa, você disse que está acompanhando aí pelo slide e anotando o que eu estou falando, no caso? Isso. Tá, beleza. Vocês anotando passo a passo aí já ajuda muito vocês, tá? Porque senão depois vocês vão ter que ficar copiando, né, as folhas e os slides. Vai ficar meio trabalho extra aí para casa de vocês sem necessidade, né? Deixa o extra só para os exercícios mesmo. Então, quando eu passo aí essa fórmula e defino quais são os pontos, depois que eu encontro esses pontos, eu só tenho que substituir, porque eu já tenho a fórmula e já tenho os pontos. Então, o A é 4.
O x é 1. Vai ficar 4 vezes 1 mais o b, que é 3, vezes o y0, que é 2, mais o c. Só que o c ele é menos 33, então vai ficar menos 33. Tudo dentro de um módulo dividido por a ao quadrado, pela raiz, né? De a ao quadrado. A é 4, mais b ao quadrado. B é 3. 3 ao quadrado. Raiz disso tudo. Então, a distância entre o ponto A e o ponto S vai ficar igual a 4 vezes 1, 4. Mais 3 vezes 2, 6. Menos 33. Tudo isso dividido por raiz de 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, fica 4 mais 6, que é 10, menos 33, é menos 23, dentro de um módulo. Módulo de menos 23, dividido por 16 mais 9, 25, dentro de uma raiz quadrada, fica igual a 5. Então, coloco lá, raiz quadrada de 25. Então, a distância do ponto A ao ponto S será igual a 23, que sai positivo, dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5. Então, a minha resposta final fica 23 sobre 5, ou 4,6, que é o valor de 23 dividido por 5. Tanto faz, tá? Então, tanto faz. Se a altura é exatamente a distância, então a minha altura será igual a 4,6 ou 23 sobre 5. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício aí? É a hora de tirar dúvida até agora, porque depois tem os exercícios, né? Sobre esse exemplo, tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar para vocês aí, nesse momento, o que eu acabei de escrever aqui. Eu vou entrar para vocês verem o que eu acabei de escrever, tá? Eu gostaria muito que o material de vocês ficasse desse jeito aqui, né? Pelo menos, assim. Pelo menos com essas informações. Vocês podem até fazer melhor aí, colocando as figuras mais coloridas, né? Mas eu preciso que vocês, pelo menos, tem assim, ó. Ó, vou entrar aí com um outro celular. E aí o que eu fiz aqui, né? O que eu vou mandar para vocês aí agora, ó. Tá lá, ó, a resolução completa, só que tem o passo a passo aqui, tá vendo, ó? Passo 1, represente os pontos. Passo 2, estudar o enunciado. O que ele quer no enunciado? Ele quer o H. Então, o passo 3 é encontrar a equação da reta. Eu preciso da equação da reta, eu já tenho um ponto. Eu venho e faço a continha da equação da reta. Encontro a equação da reta, o quarto passo, que é substituir os dados na equação em si. Né? Encontro e respondo a pergunta do enunciado. 4,6. 4,6 é a distância entre o ponto A e a reta BC. Certo? Eu vou até colocar aqui na figura que esse passo aqui é o passo 1, ó. E esse passo aqui, ó, que é definir a altura como incógnita, é o passo 2. E vai ficar até legal para vocês depois, se estiverem estudando. Tudo bem, gente? Eu acho que é melhor a gente focar nos exercícios, até Pedro aí, que eu já tinha explicado, Pedro, você entrou um pouquinho depois, mas porque se a gente faz o exercício pelo slide e vocês vão fazendo junto comigo, não tem aquele problema do foco e tudo mais, e a folha já está aqui de todo jeito. Então, eu estou fazendo junto com vocês. O negócio é que vocês não vão ter que ficar olhando para a minha folha, porque já está aqui no slide. Se vocês tiverem alguma dificuldade enquanto eu estou resolvendo, me avisa, me fala quais são as dúvidas, né? Quais são as etapas. Mas eu coloquei algumas ideias a mais aqui para vocês, principalmente no final do capítulo, dos capítulos das aulas em si. Agora, a gente vai resolver essa número 2 aí, ó. Esse exemplo 2. O exemplo 2, quem pode ler o enunciado para mim? Calcule o raio da circunferência de centro C igual menos 1 e 4, sabendo que a reta é tangente à reta x menos 2y mais 5 igual a 0. Certo. Nesse caso, a gente já tem a equação da reta, né?
Aí, tá vendo? Isso, exatamente. Então, a gente já tem a equação da reta. Quando ele fala assim, ó, calcule o raio da circunferência de centro. O raio da circunferência, pela própria figura, né? Aí já está na resolução a figura, mas o que é a primeira coisa que a gente faz sempre, né? A gente representa, então, essa reta e essa circunferência. Olha a resolução aí. Primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Como é um exemplo, ele já está resolvido para vocês. Mas essa figura ela não iria aparecer para vocês em um vestibular ou em qualquer avaliação. Vocês teriam que desenhar essa figura. Eu desenho ali então o ponto C menos 1 em 4 e aí eu vou traduzir algumas informações para vocês. Quando ele fala assim, ó, Professor, sabendo que ela, né, sabendo que essa circunferência é tangente à reta tal. Então, como que você professor, representa essa reta aí no plano cartesiano? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar y igual a zero e vai encontrar o valor de x, que é menos 5, e você marca x igual a zero e encontra o valor de y, que toca lá naquele ponto. Qual que é o valor de y que toca, que a reta toca no eixo? Se eu transformo esse x em zero, o meu y vai ficar igual a 5 sobre 2, ou 2,5. Com essas duas informações do ponto, que é esse menos 5 e esse 2,20 e esse 2,5 aqui, ó, eu ligo essa reta, representando ela. Quando ele fala assim, ó, reta tangente, significa que essa circunferência toca nessa reta em um único ponto. Eu não sei que ponto é esse, não é o foco, mas o que ele quer saber é o raio dessa circunferência. Ou seja, ele quer saber a distância entre qual ponto e qual reta. ponto C e a reta S. Pronto, eu já tenho a coordenada do ponto C e eu já tenho a equação da reta S. O que eu faço? Primeiro passo, de novo, apresenta a figura. Né? Então, por favor, desenhe essa figura aí no material de vocês, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Primeiro, figura ou gráfico, né? Desenhar ela aqui para dar tempo de vocês desenharem aí no caderno de vocês. Alguém está desenhando? Eu tô. Então, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Vou marcar o ponto C, que é o menos 1 e o 4. Marcar esse ponto. Esse ponto é o centro da circunferência, que é o meu ponto C. Aí antes de fazer a circunferência, eu vou marcar as coordenadas da reta. Então, as coordenadas da reta são, né, menos 5 e 0. Ele toca nesse ponto. E outro ponto que ele toca é 5 sobre 2, ou 2,5. Então, eu pego e ligo esses dois pontos. O ponto menos 5 e 0 e o ponto 0 e 2,5. Quando eu ligar esses dois pontos, eu vou ter condições de saber onde que a minha circunferência vai tocar nessa minha reta. Então, eu marco aqui o ponto 2,5. E eu traço a reta. Agora eu tenho condições de desenhar a circunferência. Ela vai tocar em um único ponto. Esse ponto, então, até agora é desconhecido, não interessa para a gente. Traço, então, a circunferência. Com a circunferência traçada e conhecendo a equação da reta, a única coisa que eu tenho que fazer, no próximo passo, que é o passo 2 nesse aqui, como eu já tenho as coordenadas do ponto da reta, o próximo passo é o quê, gente? Você tinha que descobrir XY, né? Aí você Tem, tem, descobre, daí você... Oi?
Isso mesmo. O XY, no caso, é o ponto C, certo? É, mas aí você substitui para descobrir o AB, não é? Agora? Isso. Só que eu também já tenho essa informação Mas a partir você da já tem equação da essa reta. informação. Sim, Isso. você já tem. Muito Então, bom. assim, tá de boas. O Esse exercício resto é é só você tacar na fórmula no final. só jogar na fórmula, eu posso substituir direto, mas eu vou colocar o passo 2 aqui como essas informações, assim como está aí no exercício de vocês. Mas vocês poderiam fazer o passo 2 como substituição da equação direto. Não tem nem que repetir essas informações aqui, porque essas informações já estão lá no seu gráfico, na sua figura. Então, é só para reforçar, ou seja, eu vou pegar a equação da reta, que eu já tenho, que é o x menos 2y menos 5 igual a zero. E dessa equação eu vou extrair a informação que eu tenho. A igual a 1, que é o valor que acompanha o x, quando não aparece nada é 1, né? B é igual a menos 2 e C é igual a menos 5. E aí eu venho e extraio as informações do ponto, que é o ponto C. C é igual a 5, professor. C igual a 5 Mais positivo. 5. Obrigado, 5 positivo. Obrigado, Pedro. C igual a menos 1 e 4. Então, eu tenho que o x0 é igual a 1, negativo, e o y0 é igual a 4, positivo. Terceiro passo, então, é só substituir na fórmula da distância entre ponto e reta. A fórmula é a distância entre o C maiúsculo, que é o ponto C, e a reta S, que é um S minúsculo. Reta é sempre representado por letra minúscula. Ponto é sempre representado por letras maiúsculas. Módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, como que fica agora? Fica A vezes X0. Quanto que é o A? O A é 1. E quanto que é o X0? Menos 1. Então, fica 1 vezes menos 1. A do módulo, né? Vai ficar 1 vezes menos 1 mais B vezes Y0. Só que o B é menos 2 e o Y0 é 4. Então, vai ficar menos. Faço um joguinho de sinal mais com menos, fica menos. Menos 2 vezes 4. Está aqui, menos 2 vezes 4. Mais o valor do C, que é 5. Tudo isso dentro do módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, que é o valor do B. Pode falar, Pedro. No final, a divisão, o número lá de baixo, a gente tem que multiplicar ele por ele mesmo, para ele sair da raiz, né? Por isso que no final vai dar 4 raiz de 5 sobre 5. Ele não pode ficar em raiz lá embaixo. Isso mesmo, isso mesmo. Aí eu multiplico por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. E aí surge um raiz de 5 lá em cima, acompanhado desse 4 positivo, porque ele estava negativo dentro do módulo e ele só sai positivo. Então fica 1 vezes menos 1, eu vou abrir o módulo, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2 vezes 4, menos 8, mais 5. Tudo dentro do módulo. Dividido pela raiz quadrada de 1, mais menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, a distância entre o ponto C e a reta S será igual ao módulo de menos 1, menos 8, menos 9, mais 4, mais 5, né? Menos 4. Dividido pela raiz quadrada de 1 mais 4, que é 5. Isso é igual a 4 dividido por raiz de 5. Multiplico por raiz de 5 em cima. E multiplico pela raiz de 5 embaixo. O meu resultado fica igual a 4 raiz de 5 sobre 5. Que poderia ser também igual a 0,8 raiz de 5. Então, eu tenho a resposta final aí do livro como 4 raiz de 5 sobre 5, mais 4 dividido por 5 também é 0,8. Então, 0,8 raiz de 5. 0,8 raiz de 5. Fechou? Gente. Fechado e trancado.
esse tipo de conteúdo aqui, ó, ele parece difícil, mas ele é bem tranquilo. Então a gente tem que aprender isso aí, a gente tem que Ele parece aproveitar. difícil, mas ele é impossível. Não, Não, ele Elvis, é é só mais fácil substituir, Elvis. do que a parábola lá, os Quando você vai bagulho. fazer, é mais difícil ainda. El e Ana Letícia, vocês acompanharam? Vocês fizeram aí a continha enquanto eu fazia aqui? Vocês fizeram aí no caderno de vocês? Não, mas eu falei, foi pegando o pé. Então Mas o tá. que eu acho chato e difícil é esse trem de raiz, essas contas, que é mais matemática. É, nossa, é muito grande, é muita coisa pra Tipo decorar. assim, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco de deficiência nesse aspecto, sabe? Não Aí pode, atrapalha. não pode decorar não, Elvis, não foi difícil. Então tá bom, então. Tem que Vou Eu colar, entender. acho que eu acho que o problema é lembrar essas fórmulas malditas, velho. Nossa. Acho que o problema é ficar em casa. Eu vou quebrar o coronavírus no cacete. Então tá, então vamos seguir aqui, ó. Lésbica futurista. Vamos seguir aqui, vamos fazer um terceiro exemplo, tá? Exemplo 3. Quem pode ler para mim, por favor? Calcule a Calcule. distância Deixa entre eu as ler. retas paralelas. Deixa o Elvio ler. Nossa, Pedro. nossa. Obrigado. Senão vai dar briga. Calcule a distância entre as retas paralelas R e S, cujas equações são 2x mais 3y menos 1 igual a 0. E 4x mais 6y mais 19 igual a 0. Certo. Se elas são paralelas, o que significa? Significa que você consegue encontrar aí uma identidade nelas. O que é identidade? Significa que você consegue manipular a sua equação para que o A e o B das duas sejam iguais. Ó, a primeira tem assim, ó, 2x mais 3y menos 1 igual a 0. A segunda tem 4x mais 6y mais 19 igual a 0. Para que a segunda fique igual à primeira, o que eu tenho que fazer com a segunda? Apagar e escrever de novo. Também dá certo. Mas se eu dividir aí a segunda por 2, o número que acompanha o x e o número que acompanha o y ficarão iguais à primeira. Mas o 19 não. Mas o 19 não tem problema. O c pode ser diferente. O que não pode ser diferente em retas paralelas é o a e o b, porque você tem que encontrar, lá na equação, quando você for substituir, não tem assim, ó, a linha e a duas linhas, ou o a sozinho e o a linha. Olha a resolução, ó. Ele já traz a equação. Na equação tem dois Cs, o C' e o C duas linhas. Mas ele não tem dois A's, não tem A' e A sozinho. Então eu preciso identificar qual é o A que vai ficar igual. Eu poderia, por exemplo, para você ter uma ideia, eu poderia pegar a primeira equação e multiplicar por 2, também daria certo. Ficaria 4x mais 6y menos 2 igual a 0. Como que você prefere? Você prefere multiplicar a primeira equação por 2 ou dividir a segunda equação por 2? Multiplicar a primeira. Então tá, então quem prefere multiplicar, multiplica a primeira e resolve substituindo aí nessa equação, por favor. Então vai ficar 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Aí a outra equação é 4x mais 6y mais 19 igual a 0. Alguém prefere dividir a segunda ou todo mundo prefere multiplicar? Porque aí eu faço prefiro aqui. dividir, muito mais fácil. Ah, peraí. Multiplicar. Então tá. Então, Peraí. quem prefere multiplicar, multiplica. Quem prefere dividir, divide. Faz aí a continha e substitui, por favor. Peraí, professor, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Calma aí. Tranquilo, pode perguntar qualquer coisa. Quem que é o C? Tá, explica de novo. Bom, tranquilo, Pedro. É o seguinte, ó. O C é o número que aparece sozinho depois que você deixa o A e o B igual, tá, Andressa? Então você precisa primeiro fazer essa manipulação para depois encontrar o C e o C', tá? Professor, Pode falar, Pedro. pergunta rápida. Isso vai ser mais ou menos aquele negócio de sistema que você vai colocar um em cima do outro, aí divide, aí você subtrai para tirar, por exemplo,
o x e deixar só o y para isolar ele ou não? Entendi. Não, não precisa, não. Você pode até organizar em forma de sisteminha, só as informações, colocando como se fosse a ideia de duas equações diferentes, sabe? Pode fazer isso. Mas você não precisa encontrar o valor de x, de y, não. Olha aqui, ó, você pode até montar assim, ó. Você pode até montar assim. Mas você não precisa encontrar o x e o y. É só para organizar a informação. Aí o que você faz? Você vai olhar para as equações, Pedro. Se ele falar assim, ó, as retas são paralelas, se apareceu essa informação no enunciado, significa que o número que acompanha o x e o número que acompanha o y, das duas, precisam ser iguais. Os dois números precisam ser iguais entre si. Então, por exemplo, quando eu olho para a primeira equação, eu tenho assim, ó, 2x. Mas por que eles precisam ser iguais? Mas é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Se elas são paralelas, elas têm a mesma característica de crescimento ou de decrescimento, vamos dizer assim, né? De acréscimo ou decréscimo. Então, se elas são paralelas, significa que a taxa de crescimento das duas são iguais. E o que define a taxa de crescimento delas é o número que acompanha o x e o número que acompanha o y. Então, o número que acompanha o x vai definir a taxa de crescimento que ela vai crescer em x e o número que acompanha o y vai definir a taxa de crescimento que acontece em y. Certo? Sim. Se elas são paralelas, elas têm o mesmo comportamento de crescimento. Se elas têm o mesmo comportamento de crescimento e são paralelas, os números precisam ser iguais. O que eu faço? Eu faço com que eles fiquem iguais. Então, eu preciso ou multiplicar a primeira equação por 2, ou eu preciso dividir a segunda equação por 2 para que elas fiquem iguais. O x e o y, o número que acompanha o x das duas e o número que acompanha o y das duas fiquem iguais. Certo? Sim. Foi daí que surgiu, então, as duas possibilidades. Ou multiplicar a primeira por 2, ou dividir a segunda por 2. Então, tá. Quem Acho que o mais ideal aqui, conforme a minha opinião, é multiplicar a primeira por 2, porque aí você coloca todos os números pares, é mais fácil do que você resolver com o número par e ímpar separado. Então é muito mais de boas depois do resultado. número inteiro e decimal, que você fala, né? Sim. Pode fazer. Nesse caso aí, você preferiu multiplicar. Aí você pode multiplicar e fazer aí a continha. Aí o que é o passo a passo aí, né? O primeiro passo é fazer essa manipulação. Então, o primeiro passo aí é encontrar essa outra equação que faz com que os números que acompanham o x e o y sejam iguais. Então, o primeiro passo a gente vai chamar de manipulação. Manipulação das equações. Aí não tem muito o que fazer no sentido de especificar os detalhes. Assim. Não tem ela não é grande, ela é bem direta, inclusive. Então, o segundo passo é substituir na equação direto mesmo. Então, na substituição da equação, eu tenho o módulo de C menos o módulo de C' dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que é legal você fazer? Você definir aí nesse passo o que é o C, lá no primeiro passo, lá no início, né? O que é o C, o que é o C', o que é o A e o que é o B. Os números de vocês, inicialmente, vão ficar diferentes de acordo com a solução que vocês encontrarem, tá? Mas a resposta tem que ser a mesma. Então, por exemplo, no caso do Pedro, que escolheu multiplicar por 2, o C dele vai ser menos 2 e o C' vai ser 19. No caso do Elvio, que preferiu dividir por 2, o C vai ser menos 1 e o C' vai ser 19 sobre 2, que é 9,5. Então, essas informações vão ficar diferentes mesmo, mas a resposta tem que ser a mesma, tá? O resultado final tem que ser o mesmo. Qual que era a dúvida, Pedro? Por que não está aparecendo o AX e o BY ali nessa distância, na fórmula da distância? Porque são iguais, né? Entendi. Porque o AX e o... de uma forma geral, AX, BY, C, dividido por x0 e y0, é quando eu tenho distância entre ponto e reta. Quando eu tenho distância entre reta e reta, aí o que acontece? Por exemplo, eles são iguais no sentido de taxa de crescimento e decrescimento.
Então não tem aquela influência superior de reta com ponto. Agora eu não tenho reta com ponto. Eu não tenho possibilidades diferentes de distâncias em função do crescimento da reta, porque aquela parte superior da equação, aparecer assim, ó, AX0 mais AX mais BY mais C, aquela parte superior estava relacionada com a reta, que ela tem um comportamento de aumentar a distância em relação a esse ponto. Então, aqui é uma distância, mas quando ela chega aqui é outra distância. Enfim, isso não acontece mais. Em retas paralelas, a distância entre as retas é fixa. Como? C menos C'. Porque o C é o que define a altura que essa reta vai ser colocada no seu gráfico. Então, se eu representasse essas duas retas aí, ó, uma estaria em uma altura e a outra estaria em outra altura. Essa distância vertical das duas vai ser sempre a mesma. Sempre o valor de um C menos o outro C. Então, aquela parte superior do numerador fica sendo só a altura, ou seja, a distância entre essas letras, C e C'. Não tem mais a influência da reta que cresce em relação ao ponto, tá? Por isso. Vamos lá. Do jeito que eu Obrigado, fiz... professor. Valeu. Do jeito que eu fiz aqui, eu fiz de uma forma aleatória aqui, eu fiz dividido por 2. Então, só para falar para vocês como que ficou aqui os meus dados, né? O meu C ficou igual a menos 1. O meu C' ficou igual a 9,5. O meu A ficou igual a 2. E o meu B ficou igual a 3. Por quê? Por que isso? Porque eu dividi por 2. Vou substituir na equação. A distância entre a reta S, a distância entre a reta S e a reta S vai ficar... Olha, ele até desenhou aí na resolução para vocês. Será, né? O módulo de C menos C'. O módulo de C menos C' é o módulo de menos 1 menos 9,5. Tudo bem, gente? Como é que tá isso? Estão fazendo? Já fizeram? Me situa aí. Dividido pelo A ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é o B. Aí, ó, o legal é que ele fez de um jeito diferente do que eu fiz aqui. Isso vai ser possível vocês verificarem, né? Tem duas formas de fazer esse exercício aí. Bom que o livro fez de um jeito e eu fiz de outro. E aí vocês vão ter um parâmetro aí para comparar. No caso dele, ficou o módulo de menos 21, que é o caso que o Pedro vai encontrar aí. No nosso caso aqui, igual eu e o Elton dividimos por 2, a gente encontrou um módulo de menos 10,5 dividido pela raiz quadrada de 4 mais 9. Então, a distância entre a reta R e a reta S paralelas ficará igual a 10,5 dividido pela raiz quadrada de 13. É a nossa resposta. O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima, porque a gente não pode ter raiz de 13 embaixo. A distância entre a reta S e a reta R, então, será 10,5 multiplicado pela raiz de 13 dividido por 13. Se eu quiser multiplicar por 2 embaixo e em cima, minha resposta fica igual a dele, mas não tem necessidade. Não tem necessidade, porque 10,5 raiz de 13 dividido por 13 é a mesma coisa que 21 raiz de 13 dividido por 26. Dá na mesma, né? Eu tenho a mesma proporção aí. Certo, gente? Alguma dúvida? Eu não entendi por que é 26. Você não entendeu por que é 26? Deixa eu ver aqui, ó. Porque aí lá embaixo eu multiplico por raiz de 13 embaixo e em cima, certo? Aí lá embaixo fica raiz de 13 vezes raiz de 13, que é 13. E aí já tem aquele 2 lá. Olha o 2 acompanhando a raiz de 13. Ah, entendi. Quando você fatorar o 52, né, você vai encontrar a resposta assim, ó. 2 ao quadrado vezes raiz de 13. Aí, se tira a raiz disso, fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o 2, ele sai da raiz, e o 13 fica lá dentro. Quando você racionalizar, multiplicar por raiz de 13 em cima e embaixo, aí vai ficar o
13 vezes 2, 26. E a raiz de 13 vai lá para cima. Então tá. El, você conseguiu encontrar aí? 10,5 vezes raiz de 13 dividido por 13? Não. Não, onde você parou? Ah, é porque eu também não tinha entendido o negócio que a Andressa perguntou lá do dividir por 26. Certo. O seu tem que ficar dividido por 13 lá embaixo, do jeito que você falou que ia fazer, entendeu? Entendi. Até onde você fez? Até qual parte que você fez aí, El? Elvio? Alguém mais fez? Eu vi a Andressa fazendo, o Pedro fazendo. Conseguiu aí, Pedro? Consegui, professor, tá certinho aqui no caderno. Eu entendi que agora, como são duas retas, Seu áudio cortou, Pedro. Como são duas retas, o que tem? Pedro, eu não estou te ouvindo mais. Gente, alguém está ouvindo o Pedro ou não? Não, acho que a internet dele tá ruim. Tá. Assim que ele voltar, eu pergunto de novo. Deixa eu só. Me fala aí, gente. Quem conseguiu fazer? Me fala aí, por favor. Vou chamar um por um aqui. Gabriel, conseguiu fazer? Gabriel, não. Luan, conseguiu? Deu certo? Ana Clara Oliveira, deu certo? Conseguiu? Isadora? Gabriel não pode falar agora. O Luan não conseguiu. Por quê, Luan? O que aconteceu? Gabriel, eu tinha pedido para fazer o exercício aí, o exemplo. Gabriel. professor, Pode falar, Pedro. eu tava falando, a minha conexão caiu. Pois é. Quase caiu de novo. Minha conexão caiu no meio da fala, velho. Eu saí da ligação e voltei agora. Repete, por favor, o que você Então, falou. eu falei que eu consegui sim. Então, eu disse que eu consegui sim. Eu entendi que ao invés de ser um ponto e uma reta, por ser duas retas, tem duas fórmulas semelhantes, né? Aí você iguala e usa o C, que é o método lá de diferenciação de uma para outra, para descobrir o valor da distância. Aí eu entendi Numerador. a Isso. fórmula. Qual que é o padrão, então? O padrão é o seguinte: quando eu tenho reta com ponto, existem características diferentes. A parte de cima vai ser a diferença entre elas. Como assim a diferença? Por exemplo, lá em cima, como a minha reta pode se distanciar desse ponto e crescer infinitamente, eu preciso quebrar essa taxa de crescimento dela. Por isso que fica aquela equação da reta lá em cima dividido pelos coeficientes que acompanham essa reta. Quando é reta paralela, não existe mais isso. E a única diferença entre elas é o C. Então, aquela parte lá de cima fica só a diferença entre elas, que é o C, a altura que elas tocam no eixo Y. Aí, enquanto eu estava off, eu estava perguntando para o pessoal quem que tinha conseguido. Então, de certa forma, você não perdeu nenhuma explicação, não. Eu tô fazendo aqui um levantamento, gente, para eu entender, por exemplo. Eu vou perguntar um por um aqui, ó. Gabriel, não, aí eu preciso só me falar se vocês conseguiram ou não, né? E aí, se não conseguiu tentar, por exemplo. Tentou, não conseguiu ou conseguiu? Né? A Ana Clara conseguiu, tentou fazer, Ana Clara de Oliveira, Isadora, Andressa, Paulo, Ana Letícia, Ana Clara Cardoso. O meu deu certo. Deu certo, ok?